Lavrov, é bom estar com você novamente, embora em um ambiente menos íntimo. Uma pergunta simples para você. Diferente dos Estados Unidos, que não integram suas políticas diplomáticas e militares, a Rússia sempre foi líder em termos de coordenação de esforços diplomáticos e militares. Quais problemas, obstáculos ou desafios você prevê agora que a Rússia está passando de uma operação militar especial para uma operação antiterrorista? Sim, claro, isso nos preocupa. E não apenas por causa do que aconteceu na última semana e pouco no início de junho, mas também porque esses métodos, de uma forma ou de outra, não tão descarados como foi feito nas regiões de Briansk e Kursk, esses métodos estiveram presentes no regime de Kiev desde o início. E pode-se citar praticamente qualquer território ou região geográfica onde ocorreram combates militares significativos e confrontos armados intensos. E o resultado será sempre o mesmo. Mas eu considero que o exemplo mais marcante é a região de Kursk, onde, por exemplo, as Forças Armadas Portuguesas depois explicam detalhadamente quais alvos específicos atingiram no território soberano da Ucrânia, fornecendo informações precisas e verificáveis. Alvos ligados às Forças Armadas propriamente ditos, unidades militares, locais de concentração de equipamentos e assim por diante, ou então alvos que eram civis, mas que passaram a ser usados pelas Forças Armadas ou pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Na região de Kursk, todos nós vimos o que os nazistas ucranianos fizeram lá. Não há um único objeto ali que possa ser apresentado ao público como um objeto relacionado à condução de operações militares. Portanto, para nós isso não é particularmente surpreendente. E o presidente, na última reunião com os membros do governo, disse de forma muito clara a que conclusão chegamos, estamos chegando e partiremos desse princípio. Mas você está absolutamente certo. Essa ameaça é bastante séria e é evidente que tudo está sendo feito pelo lado ucraniano. Mas ela seria impotente sem o apoio, eu ia dizer, dos anglo-saxões, mas agora terei que dizer sem os saxões, simplesmente sem o apoio dos ingleses. Embora, quem sabe, talvez ainda haja alguns serviços secretos do Zewara participando por inércia. Mas os britânicos, isso é 100%. E, claro, são necessárias medidas adequadas, não só por parte do Serviço Federal de Segurança, que já tem uma enorme quantidade de trabalho, mas também por parte do Ministério do Interior, da Guarda Nacional Russa e de outros serviços especiais. Mas, é claro, também é muito importante aquilo que antes chamávamos de aumento da vigilância da população. E isso está sendo feito. Mas você está absolutamente certo. Existem riscos crescentes e significativos de ameaça terrorista. Nós os vemos e faremos absolutamente tudo o que for possível para que sejam reprimidos e não causem danos ou prejuízos aos nossos cidadãos e à nossa sociedade. Obrigado. A próxima pergunta é do professor chinês Zhang Wei, professor da Universidade Fudan, na China. Obrigado, ministro das Relações Exteriores Lavrov, por seu discurso inspirador. Minha pergunta é simples. Como sabemos, a Rússia é designada como um Estado civilizacional em seu documento conceitual de política externa de 2023, que destaca sua identidade ancorada em tradições civilizacionais eurasianas distintas do liberalismo ocidental. Qual será a implicação dessa identificação, enfatizando a soberania cultural e civilizacional no impacto do relacionamento de longo prazo da Rússia com a Europa, os Estados Unidos? Além disso, estados civilizacionais como a Rússia e a China estão se tornando cada vez mais grandes arquitetos da multipolaridade com sua legitimidade civilizacional, especialmente por acreditarem em ir além da lógica ocidental de dividir para conquistar e do jogo de soma zero para adotar a cooperação ganha-ganha.
o que você acha da perspectiva de uma espécie de sinergia entre a proposta chinesa, como a BRI, a Iniciativa do Cinturão e Rota e a União Econômica da Eurásia da Rússia, e até que ponto isso pode ter grande impacto para a região e além, especialmente considerando o que você mencionou agora há pouco, sobre uma espécie de instituição abrangente para toda a região, talvez China e Rússia, como esses grandes estados civilizacionais com um território coeso, possamos lançar as bases para esse tipo de cooperação. Existem, é claro, também civilizações antigas e poderosas que, em sua época gloriosa, eram amplamente chamadas de o vasto e influente Império Romano. E alguns ecos significativos daquelas ricas e duradouras tradições também permanecem até os dias atuais. Em outros continentes, nem na África, nem na América Latina, não se encontram raízes civilizacionais profundas e bem estabelecidas. Em primeiro lugar, estas raízes são provenientes de povos indígenas que habitavam essas terras há milênios, mas não se observam símbolos civilizacionais tão claramente definidos e amplamente reconhecidos em termos de cultura, tradição e costumes, como os que se manifestam em outras partes do mundo, com uma história mais documentada e estruturas sociais complexas. Nem mesmo na Groenlândia existem tais tradições. E nós temos várias e diferentes civilizações antigas e diversas. E eu tentei transmitir na minha fala introdutória a ideia de que, claro, as pessoas são todas diferentes, as civilizações são todas diferentes, os símbolos são diferentes, as religiões também são diferentes, mas na Eurásia, nós, pelo menos, com todos os nossos vizinhos, com todas as grandes potências, temos uma relação de proximidade e cooperação. Podemos encontrar uma linguagem comum, e eu concordo totalmente com você, é justamente através do diálogo das civilizações que esse processo pode adquirir uma dimensão pancontinental. E também concordo plenamente com você que a Rússia, assim como a República Popular da China, podem e, muito provavelmente, devem desempenhar um papel de liderança e também de iniciativa fundamental nesse importante processo pancontinental. E como primeiro passo, espero muito que possamos retomar o trabalho do trio Rússia, Índia, China, o RIC. Nos últimos 2 anos, não nos reunimos no nível de ministros das relações exteriores, mas estamos discutindo esse tema tanto com meu colega chinês, quanto com o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Índia. Tenho muita esperança de que agora, depois que a tensão diminuiu, na minha opinião, diminuiu significativamente na fronteira entre a Índia e a China, e a situação está se estabilizando, há um diálogo entre Delhi e Pequim, possamos retomar o trabalho desse trio Rússia, Índia, China. Isso também será um passo muito importante para avançar nos processos pancontinentais. A próxima pergunta é do senhor Elon Musk, político e empresário. E aconteceu que isso não é apenas uma coincidência de sobrenomes, ele é o pai do senhor Musk, sobre quem sabemos e ouvimos muito. Por favor. Ouvi com grande interesse o ministro Lavrov, que explica tudo tão bem. O que vejo hoje é que o mundo está em um estado terrível de fluxo. Os países ao redor do mundo não confiam em seus governos. Contém, em quase todos os casos, e eles têm muitos bons motivos para não confiar no governo. Não é preciso contar nada. E posso lhes dizer que naquela época, sob a administração Biden, não entendendo o que está dentro deles, como esta administração, sob isto, na minha opinião, essa não é uma pessoa muito boa. Ele fazia isso pelo país. Tenho muitos membros da minha família lá, E eles estavam perguntando, para onde vamos agora? Não podemos ir para nenhum outro lugar agora.
nós viemos para a América porque este seria o lugar onde poderíamos fugir de todas as coisas terríveis que estão acontecendo ao redor do mundo. E agora isso está chegando aos Estados Unidos. E pela graça de Deus, na minha opinião, Donald Trump foi eleito presidente no final do ano passado com a ajuda da minha família e tudo mudou. Tudo mudou. Todo mundo começou a sorrir. Eu fui para a América, todo mundo estava aliviado, todo mundo estava respirando aliviado. Passei o mês de abril deste ano na América. Gosto de pensar que devo dizer às pessoas que 80% da população que conheci da Califórnia ao Texas no mês passado, em abril, apoia Trump, 80%. Isso não é verdade. 100% apoia Trump. 100% apoia Trump. Trump fala sobre soberania para os Estados Unidos. Acredito que você só se acerta quando o seu país, a soberania do seu país, a soberania nacional está estabelecida. Eu gosto da ideia de multipolaridade e todas essas coisas, mas primeiro o seu próprio país e depois as relações com os outros. Isso funciona. Vindo para a Rússia pela primeira vez, eu preciso te contar, e acho que muitas pessoas aqui não percebem, não sabem disso, mas quando você cresce no Ocidente, você é ensinado desde muito cedo que a Rússia é um lugar terrível, onde você precisa se esconder nas sombras por medo de alguém te matar ou te esfaquear. Você, não pode viver lá em circunstâncias normais. Você será colocado diante de um pelotão de fuzilamento se fizer qualquer coisa que eles não gostem. Isso está errado. Isso está muito errado. Eu cheguei aqui, eu ia vir com minha filha, Alexandra. Ela tem 32 anos agora e é muito próxima de mim, mas de qualquer forma ela viria nessa viagem. Ela me acompanhou em uma viagem à Índia. E quando estávamos prestes a partir, como aconteceu, de Dubai para Moscou, ela recebeu instruções dos meus filhos. Não vá para a Rússia sob nenhuma circunstância. E então eu recebi mensagens de outras pessoas pela Europa. Não vá para a Rússia. Por quê? Eu disse, por quê? Porque eu não devo ir para a Rússia? O que é? Do que eu deveria ter medo? Você sabe, eles, não vou dizer que não puderam me dizer, mas meio que insinuaram que minha vida estaria em risco se eu viesse para a Rússia. E, bem, você sabe, né? Eu cheguei aqui e a primeira coisa que vi foi civilização perfeita, total, em todas as direções. Eu vejo uma cidade que facilmente rivaliza com a Roma Antiga. E provavelmente, como comentei com alguém mais cedo, é de longe... Não é por pouco, mas de longe, a principal capital do mundo. E não digo isso levianamente. Quero dizer, você sabe, eu sou uma pessoa crítica. Sim, então eu gostaria de dizer ao ministro Lavrov que sempre gostei de vê-lo na televisão. Ele sempre tem algo bastante... engraçado para dizer. E por isso sempre gostei de vê-lo na televisão. Ele sempre parece sair vencedor. E então, o que eu gostaria de sugerir a ele é: como podemos mudar a percepção do Ocidente sobre a Rússia? Porque eu acho que provavelmente, se não for a melhor, é uma das melhores comunidades do mundo que já vi. Para muitos russos, para muitos representantes de outros povos e nações da vasta União Soviética, o momento mais feliz e verdadeiramente significativo da vida foi, aquele encontro simbólico e histórico no Elba, quando eles derrotaram um inimigo terrível e implacável, quando, apesar de todas aquelas complexas e intrincadas manobras diplomáticas que observamos por parte do Ocidente nos primeiros dias, meses e anos cruciais da guerra.
Sim, havia ajuda, Lend-Lease e assim por diante, mas não era de graça. E o ponto principal é que, bem, eles esperavam ansiosamente, especialmente os britânicos, esperavam para ver exatamente quando e de que lado iriam entrar na guerra. E, claro, isso foi se acumulando e restou a desconfiança. Mas, graças a várias reuniões de alto nível e discussões diplomáticas intensas, russos, americanos e britânicos conseguiram, após muito esforço, elaborar compromissos geopolíticos importantes no mais alto escalão. Ali havia, sim, um cálculo frio e um equilíbrio delicado de interesses pessoais e coletivos. Mas eu nunca vi nada que incorporasse mais plenamente a verdadeira felicidade do que as imagens históricas do noticiário Encontro no Elba. E tudo isso, entendem, tudo isso acabou sendo minado em grande parte porque a Segunda Guerra Mundial ainda não havia terminado e já nossos aliados, por iniciativa dos britânicos, estavam preparando a Operação Impensável. Mas pelo menos eles entendiam que atacar a União Soviética era exatamente isso que eles estavam fazendo, preparando esse ataque, que isso era impensável. Mas mesmo assim a direção do pensamento já havia sido definida. E depois veio o discurso de Fulton de Churchill e a Guerra Fria e a Cortina de Ferro. Mas uma comunidade de pessoas vindas de diferentes países, de diferentes culturas, cada uma com suas próprias experiências e histórias de vida, mas que mesmo assim sentem as mesmas emoções intensas e verdadeiras ao vencer o mal. Isso, sem dúvida, é provavelmente o aspecto mais importante de todos. Agora também se trata da luta do bem contra o mal. E você está absolutamente certo ao dizer que o Ocidente, bem, antes de tudo, agora já a Europa, e nem toda a Europa, aliás, mas sim esse núcleo agressivo e determinado, liderado principalmente pelos Starmers, Scholzes, Macrons, entre outros nomes importantes que desempenham papéis centrais. Eles simplesmente querem, além de estarem lutando contra nós, fornecendo à Ucrânia armamentos de alta precisão e alta tecnologia que os ucranianos não conseguem operar, ou seja, quem opera são cidadãos daqueles países que fornecem essas armas. Além disso, eles ainda querem demonstrar o isolamento do nosso país, proibindo todos de virem para cá. Não deixaram entrar em alguma reunião. Bem, isso é uma vergonha. Isso é fascismo puro, pura ditadura. O que fizeram com a Romênia, eu já mencionei. E provavelmente ainda vão fazer coisas parecidas. Agora, um aspecto interessante me veio à cabeça. Todos esses países têm embaixadores em Moscou. Alguns ainda têm consulados gerais em São Petersburgo e em algumas outras cidades. E, claro, o trabalho do embaixador é transmitir a verdade ao seu governo. O governo declarou como objetivo infligir uma derrota estratégica à Rússia. Os embaixadores são obrigados a relatar como essa tarefa está sendo cumprida no terreno, ou seja, no território da Federação Russa, contra a qual foi declarada uma guerra para derrotá-la. Eu não sei como o que os embaixadores transmitem, mas sobre algumas coisas nós podemos contar. Bem, em primeiro lugar, quer dizer, não em primeiro lugar, já que eu tenho apenas um exemplo. Há um ano, em maio de 2024, nós simplesmente pensamos em nosso ministério e decidimos não responder com a mesma grosseria às regras que os países anfitriões na Europa impuseram aos nossos embaixadores. Eles simplesmente não os recebiam, salvo raríssimas exceções, quando era necessário expressar algum protesto indignado. E antes do início da operação militar especial, tínhamos a prática de nos reunir 2 vezes por ano com todos os embaixadores da União Europeia, alternando entre a nossa sede e a deles, para discutir durante um almoço de trabalho todos os assuntos de interesse. E nós decidimos convidá-los em maio de 2024, simplesmente para perguntar a eles de maneira direta, assim, sem nenhum anúncio prévio,
Agora isso já não faz diferença. Afinal, o que eles não entendem do que está acontecendo? Porque claramente as capitais desses países não demonstravam estar cientes do que estava acontecendo e de qual resultado a sua agressão contra a Rússia teve, de qual efeito isso causou e está causando na liderança russa, no povo russo. Bem, nós convidamos todos, incluindo o chefe da representação da União Europeia, à data-hora. De repente, alguns dias antes do evento marcado, recebemos uma resposta deles dizendo que receberam instruções de suas capitais para recusar esse convite. Ou seja, para a Europa, naquele contexto histórico, não importava qual era o resultado naquele momento de sua política totalmente beligerante e agressiva, pois o mais importante para os países europeus era manter sua postura firme e continuar seguindo seus próprios interesses estratégicos, independentemente das consequências imediatas que pudessem surgir dessa atitude. E proibiram os embaixadores de se moverem. Eu mencionei isso publicamente. Depois disso, soubemos que eles estavam se reunindo com o representante da Comissão Europeia e decidiram, então, responder à minha crítica pública. Decidiram redigir um documento oficial que depois seria publicado e nele, no rascunho que foi distribuído, dizia-se claramente que nada disso era, de fato, verdade. Eles não aceitaram o convite porque, na verdade, afinal, não podem aceitar um convite do ministro das Relações Exteriores de um país que atacou a Ucrânia e mais alguma coisa, e além disso que também envenenou Navalny. Acontece que é assim. E nesse sentido, lembro que, assim como não conseguimos obter nenhuma resposta sobre os nomes daqueles cujos corpos foram mostrados na cidade de Bucha, nem de Duterte, nem do comissário da ONU para os Direitos Humanos, nem dos jornalistas que sempre parecem saber tudo sobre Epstein, mas sobre Bucha, de jeito nenhum conseguimos. Mas sobre Navalny, eu considero que também é um sacrilégio especular sobre a vida de uma pessoa, independentemente de como se sinta em relação a ela. Porque quando Navalny, em menos de um dia, foi imediatamente enviado de Omsk para a Alemanha, sem a emissão de nenhum dos documentos necessários que normalmente são exigidos nesses casos, em menos de um dia, em um avião no qual chegaram pessoas sem visto, sem passaporte, e partiram pessoas sem visto, sem passaporte. Quando ele foi levado para o Hospital Charité, se não me engano era esse o nome, hospitais civis, não encontraram nada. Ele foi imediatamente transferido para a clínica da Bundeswehr e lá encontraram. E nós enviamos uma nota. Nosso cidadão, vocês encontraram algo aí? Nós não encontramos. Veja, a clínica civil não encontrou nada. Podemos dar uma olhada, porque é importante para nós saber. Não, se vocês receberem, se nós lhes fornecermos as análises do Navalny, vocês saberão em que estágio está o nosso programa biológico. E resposta, Por isso disseram, vamos entregar todas essas análises para a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Nós lá, na Organização para a Proibição de Armas Químicas, que o Ocidente já privatizou há muito tempo, disseram, os alemães nos entregaram, disseram para não mostrar a vocês. Eu não estou brincando nem um pouco agora. Como esses medicamentos poderiam se manifestar depois de 1 ano, 2, 1 ano e meio, 3, eu também não sei. Essa conversa novamente se baseia na recusa de fornecer fatos, assim como no caso do Boeing da Malásia. Ninguém forneceu fatos. Entende? Isso é mais uma vez uma manifestação daquela mesma sensação de impunidade e da inabalável confiança na própria razão, que serve como principal motor para aqueles que querem minar, inclusive por meios militares, o processo de multipolaridade. Mas eu sinto que, eu só quero dizer, a verdade está do nosso lado. A multipolaridade será nossa. Obrigado.
A próxima pergunta vem de George Galloway, um famoso político britânico, jornalista, ex-membro do parlamento inglês e um homem conhecido por sua destemor. Sr. Galloway. Excelência, eu sou meio escocês e meio irlandês, então gostaria de aproveitar esta oportunidade para me isentar de qualquer responsabilidade pelos crimes históricos dos anglo-saxões. O presidente Trump está no cargo, mas ele está no poder? Nos últimos dias vertiginosos em Washington, vimos a capacidade do presidente Trump de fazer uma Baerbock, uma Anna Baerbock, 360 graus, 180 graus. Ele muda de posição a cada hora, a cada dia. Será que isso é apenas uma característica de sua personalidade ou será, excelência, que existe um estado de duplo poder nos Estados Unidos, que a idoneidade do presidente é uma coisa e, pessoalmente, acredito que ele não sabia nada sobre os ataques terroristas nas bases aéreas na Rússia na última semana, mas seus operativos claramente sabiam. Eles estavam claramente agindo sob as ordens da administração anterior. Gostaria de saber se você acha que há motivos para acreditar que o Estado profundo nos Estados Unidos está determinado a frustrar qualquer coisa boa que o presidente Trump possa ter em mente. Mas eu acho que em qualquer sociedade, né, especialmente em uma sociedade que por muitos e muitos décadas se desenvolveu de forma intrínseca e particular, dentro de seu próprio sistema político e econômico, como se fosse por um caminho já previamente trilhado e estabelecido, a chegada inesperada de uma figura marcante, verdadeiramente fora do padrão e das expectativas, ao comando supremo do Estado, sempre provavelmente provoca certos e profundos processos latentes, muitas vezes subterrâneos, voltados para continuar vivendo exatamente como estão acostumados e confortáveis, vivendo de empréstimos financeiros, gastando de forma descontrolada e irresponsável e espalhando sua própria ideologia dominante e muitas vezes dogmática, buscando perpetuar um status quo que lhes é conveniente e lucrativo. Eu acho que isso não é característico apenas dos Estados Unidos, no nosso próprio país, como já dissemos várias vezes ao longo dos últimos 2 ou 3 anos. Aqueles que fugiram vão voltar de novo, quero dizer, as empresas ocidentais. E de novo serão recebidos de braços abertos e de novo haverá viagens para a Riviera Francesa, para a Sardenha, para onde mais mesmo. E pronto, a vida vai estar completamente ajeitada e organizada porque, bem, o consumo em sua grande e significativa parte, na parte mais decisiva e crucial, era totalmente garantido através da importação de bens e produtos essenciais. O presidente falou de forma muito clara ao se referir ao nosso povo que, bem, são chamados de Estado profundo, ou de outro jeito, mas o sentido é mais ou menos o mesmo. E, claro, a nossa experiência de unir esse tipo de personagem, que é bastante singular, está longe de ser tão forte e consolidada quanto nos Estados Unidos, onde essa prática é mais comum. Mas o presidente disse de forma muito clara. Recentemente ele falou sobre o retorno dos negócios. Não é contra, mas honestamente, se você fugiu, abandonou seus funcionários, o espaço já está ocupado, desculpe, ofereça algo que seja aceitável para nós. Mas o mais importante é que logo após o início da operação militar especial, ele disse algo ao falar sobre o futuro do mundo. Nunca mais para nós, para a Rússia, para o povo russo, as coisas serão como eram antes de fevereiro de 2022. Em outras palavras, ele até o último momento tinha esperança de que aqueles projetos de acordos entre a Rússia e a OTAN e entre a Rússia e os Oceanos, que em 2021 entregamos aos nossos colegas, seriam levados a sério e que o bom senso prevaleceria. Não deu certo. Não acreditaram em nós.
Recentemente, em uma entrevista, Vladimir Vladimirovich foi questionado diretamente. Então, você foi ingênuo? Ele respondeu, sim, eu fui ingênuo. Mas isso, antes de tudo, significa que, bem, quando fomos cercados por tantas e tão diversas iniciativas e slogans amistosos, de formatos verdadeiramente amigáveis, estendendo-se do vasto Atlântico ao distante Pacífico, formando assim um espaço comum e compartilhado. Com a União Europeia, 4 áreas: segurança, economia e infraestrutura, questões humanitárias, construímos espaços comuns. Mas, de fato, do Atlântico ao Pacífico, havia dezenas de áreas, projetos conjuntos, 2 encontros de cúpula por ano, reuniões anuais de ministros, reuniões de meio-governo, reuniam-se Rússia, União Europeia, o Conselho Rússia-OTAN e muito, muito, muito mais. Uma declaração solene no mais alto nível, assinada na OSCE, de que a segurança é indivisível e ninguém irá fortalecer sua própria segurança às custas dos outros. Ou seja, tudo isso, é claro, foi se acumulando por inércia. E toda vez que o Ocidente provava sua total incapacidade de cumprir acordos e mostrava que todas essas belas palavras serviam apenas a um propósito, mais uma vez se preparar para uma guerra de extermínio contra a Rússia, como fizeram em séculos passados. Mas não se queria acreditar nisso, e tentaram até o último momento. E nos contatos com a Alemanha, com a França, até mesmo com Londres houve contatos, tentávamos ainda assim promover a ideia de que, pessoal, mas nós já tínhamos um acordo, mas eles iam pouco a pouco quebrando esses acordos. E como depois admitiu Victoria Nuland, investiram no total 5 bilhões de dólares na Ucrânia apenas para transformá-la em uma anti-Rússia. Por isso, me desculpe por ter saído da pauta americana para a nossa pauta, mas o Estado profundo está longe de ser algo exclusivo dos Estados Unidos. Veja, eu já mencionei hoje como a Comissão Europeia, que ninguém realmente elegeu e cuja composição é resultado de negociações de bastidores. Uma troca de favores. Você me dá isso, eu te dou aquilo. E só alguns dos personagens dessa Comissão Europeia já dizem muito. Eles também jogam o seu próprio jogo, assim como faz o Estado profundo. E eles querem fortalecer esse Estado profundo, assim que, em algum país, no primeiro turno das eleições, vence não um representante da nomenclatura, mas uma pessoa que, no bom sentido, é nacionalista, pode até não gostar de nós ou de outros, mas pensa no seu próprio povo. Isso é dever de qualquer político. Imediatamente entram em ação mecanismos do chamado Estado profundo, e tudo volta ao que era antes. Por isso eu espero sinceramente que isso aconteça. Que as normas constitucionais prevalecerão plenamente na América, que o presidente Trump não será restringido no exercício de seus poderes constitucionais, que ele não sofrerá interferências de forma alguma e que receberá todo o volume completo de informações relevantes. Não sei como estão as coisas em relação à informação ao presidente sobre as operações que o regime ucraniano está conduzindo contra nosso país. O fato de que há um grande número de conselheiros americanos sentados no prédio do Serviço de Segurança da Ucrânia é um fato. Ninguém os tirou de lá. O fato de que lá trabalham instrutores de outros países que fornecem armamentos ao regime ucraniano, isso também é um fato. O fato de que eles consultam as forças armadas ucranianas no planejamento de operações estratégicas, na localização de objetos, na camuflagem de objetos, nós também sabemos disso. E eu já mencionei que uma série de armamentos modernos não pode ser utilizada sem a participação direta dos militares dos países que forneceram esses armamentos. Mas, pelo que entendi, perguntaram ao presidente Trump no avião o que ele pensa sobre os últimos ataques. Não os últimos, mas enfim, os ataques terroristas.
Ele disse que, quando soube disso, imediatamente entendeu que os ucranianos pagariam por isso e seriam bombardeados até não sobrar nada, como ele mesmo disse, de acordo com ele. Eu só posso, assim, perceber e comentar aquilo que ouvi. Como é que funciona o sistema de informação do presidente através dos serviços secretos? Eu, sinceramente, não sei. Nós não nos intrometemos nos segredos alheios do Ministério das Relações Exteriores. Obrigado. E agora, uma pergunta de John Shipton, conhecido ativista australiano, ativista antiguerra, arquiteto e uma pessoa que é reconhecida entre seus méritos pessoais como o pai de Julian Assange. Excelência, muito obrigado. No crepúsculo de sua singularidade, estrelas e constelações aparecem, trazendo para nós os dons do encantamento e da reflexão. Quais são, nas circunstâncias de um mundo multicultural, multipolar ou multinodal, as condições e o futuro da diplomacia nos dias de hoje? A diplomacia nacional inglesa será você? O sistema será? Quem sabe o que ela vai decidir para si mesma, essa inteligência artificial, quando entender como é organizada a gestão deste ou daquele país. Muitas pessoas estão lidando com isso agora. E há o desejo na administração Trump de retomar o diálogo estratégico. E partimos do princípio de que assim que as bases fundamentais, desculpe a tautologia, assim que os componentes básicos das nossas relações, sobre os quais elas se sustentam, forem alinhados com os princípios de condução de negociações igualitárias sobre estabilidade estratégica, estaremos prontos para retomar tais negociações, embora ainda seja necessário fazer esforços adicionais aqui. E mais um exemplo de quando a diplomacia ainda é necessária é a situação ucraniana. Sim, atualmente os nossos melhores diplomatas são, sem dúvida, os combatentes na linha de frente, na linha de contato de combate. Eles estão lutando pela verdade, honra e dignidade das pessoas. Eu não sei se ele entendia o que a palavra novamente significa nesse contexto. Mas depois ele acrescentou: a Rússia não vai parar na Ucrânia e vai conquistar. Não vai parar e vai conquistar toda a Europa. Ele julga pelos próprios padrões. Ele ainda tem a mentalidade da Alemanha hitlerista, que precisava de territórios para ter acesso a recursos naturais. E a maioria das pessoas de certas normas e formas étnicas, eles simplesmente pretendiam exterminar e exterminaram. E agora ele tenta pensar sobre nós, partindo dessas suas avaliações e planos genéticos instintivos. Nós não estamos conduzindo esta operação militar especial por causa do território, mas sim pelas pessoas cujos antepassados viveram nessas terras por séculos, fundaram cidades, construíram portos, fábricas, estradas, semearam trigo e produziram outros alimentos. E foram justamente essas pessoas que foram declaradas não humanas, como fizeram os primeiros, os líderes que chegaram ao poder depois do golpe de 2014. Criaturas como fez Zelensky em setembro de 2021, respondendo à pergunta: o que ele pensa sobre as pessoas do outro lado? É isso.
Bem, as pessoas em Donbass. Ele disse, existem pessoas e existem criaturas. Se você vive na Ucrânia e acha que, de certa forma, pertence à cultura russa, meu conselho, para a segurança e felicidade dos seus filhos e netos é, vá embora para a Rússia. Aliás, eles de fato o ouviram. Eles realizaram referendos e, como ele disse, falharam na Rússia. É disso que se trata, é isso que estamos falando. E quando na cidade russa de Odessa, o monumento a Catarina, o monumento à fundadora da cidade, a imperatriz Catarina, o regime nazista de Kiev, ignorando completamente, de forma absolutamente clara, os protestos dos moradores locais, derruba. E então, apenas uma semana depois, a Unesco declara a parte histórica de Odessa, onde esse monumento ficava, patrimônio cultural mundial. O que devemos pensar agora da Unesco, que é liderada por uma cidadã francesa? Como é possível se envergonhar desse jeito? E como é possível fazer com que ninguém no Ocidente sequer mencione isso? Embora o fato seja absolutamente óbvio. Por isso, agora mesmo estávamos realizando negociações em Istambul. Nossa operação vai continuar. O presidente explicou isso de forma clara. Mas, paralelamente, estamos prontos para contribuir também com a diplomacia clássica para alcançar os objetivos da operação militar especial, principalmente na resolução de questões humanitárias, troca de prisioneiros, bem, vocês todos sabem, o retorno dos jovens recrutados, através desses TCK, ou como quer que se chamem, pessoal, do lado ucraniano, os feridos, os doentes, e claro, sobre a recusa de Zelensky em recolher os corpos de seus soldados, já foi dito tanto que eu nem quero falar mais sobre esse tema tão blasfemo. Mas, mais uma vez, é importante ressaltar que, em algum momento futuro, os resultados concretos e significativos que foram alcançados no terreno, ou seja, na prática, acabarão sendo devidamente formalizados e reconhecidos em documentos jurídicos e legais oficiais, garantindo assim a sua validade e aplicação plena. Isso será feito sim junto com os militares, mas claro, antes de tudo, pelos diplomatas. Nossa posição é clara. A última pergunta, realmente a última, e um pedido, que essa pergunta seja realmente curta. Karin Kneissl, estamos muito felizes em recebê-la, ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria e agora professora da Universidade de São Petersburgo. Muito obrigado, Sr. Simes. É um prazer estar aqui, estar novamente com o ministro Lavrov. Eu sei que seu coração bate pelas Nações Unidas, pelas organizações internacionais, onde você começou sua vida diplomática. Minha pergunta é, qual é o status geográfico das organizações internacionais que atualmente, se me permite dizer, ainda estão localizadas em chamados países neutros como Suíça e Áustria, mas que abandonaram a neutralidade nos últimos 3 anos? Você acha que esse mundo multipolar exige uma realocação? Estou pensando, por exemplo, na OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, em mudar, digamos, para Istambul. É apenas uma ideia. Ou certas organizações da ONU localizadas em Genebra poderiam ir para a Índia, para o continente africano, porque com todas essas mudanças, acho que também veremos um novo reflexo dessas organizações internacionais. Obrigado. Eu não... Sabe, o melhor e mais sensato seria, de fato, transferir a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, para a cidade de Sochi. Aliás, foi o próprio Stalin quem sugeriu essa ideia, e sugeriu-a de forma bastante séria e ponderada, mas depois, por razões diplomáticas e estratégicas, cedeu à vontade do presidente Roosevelt, e então, primeiramente, a localização pensada foi Long Island, e depois, a escolha final recaiu sobre a vibrante e movimentada Nova York, e, especificamente, a ilha de Manhattan. Mas agora, é claro, todas essas estruturas já criaram raízes profundas. E não só, por assim dizer, fisicamente, na forma de prédios, de propriedades, mas também na forma de pessoal.
Ainda mais depois que foram introduzidos contratos permanentes, o pessoal comprou apartamentos, casas para si. Como se dizia no nosso Império Russo, as leis russas são severas, mas se suavizam pela sua não execução. Lá é assim, é desse jeito. É assim com a Carta da ONU. E o mesmo vale para os países que você mencionou, onde agora estão localizadas as sedes e as instituições centrais, tanto a Áustria quanto a Suíça. Se cumprirmos a Carta da ONU, provavelmente todos os problemas mundiais seriam resolvidos de forma muito mais eficaz. Basta considerar o princípio da igualdade soberana dos Estados. Cumpra-o! Essas obrigações exigem de forma inequívoca que não haja atrasos na emissão de vistos para 1 ano, 2, então, nem se fala. Na verdade, nem por 2 semanas deveria atrasar. Exigem que não se restrinja a movimentação dos diplomatas que trabalham nas representações junto à organização internacional. Por isso, em Nova York, foi criado um comitê para relações com o país anfitrião, no âmbito do qual, até mesmo durante o governo Biden, registramos uma disposição sobre a necessidade de os Estados Unidos, como país sede da sede, cumprirem suas funções. Isso será até mais importante. Isso é importante, porque será mais barato do que se mudar. Mas isso é importante por princípio, pois você não quer aceitar que obrigações assumidas anteriormente sejam violadas de forma tão flagrante. A razão está sempre do lado de quem exige o cumprimento dos acordos. A Rússia sempre cumpre seus acordos. Nós confirmamos isso mais uma vez, repetidamente, durante as negociações no contexto da Operação Militar Especial.